Bem-aventurados são os que ouvem e guardam a palavra da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Este livro o qual eu falo é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Mais do que felizes não são os que têm dinheiro, riquezas, mas antes a Bíblia diz: felizes são os que fazem a vontade de Deus. Felizes são os que ouvem e praticam a palavra de Deus. No livro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 diz: pois não me vergonho do Evangelho, pois o Evangelho é o poder de Deus para salvar aquele que crê. A salvação do homem não consiste em possuir uma religião ou apenas afirmar com seus lábios que crê em Deus, mas a salvação do homem ela consiste em seguir a Jesus, obedecer a Deus por meio da palavra de Deus. O livro de Tiago diz: se alguém diz que crê em Deus, faz bem, porque os demônios também o creem e se estremecem. Se alguém afirma com seus lábios que crê em Deus, faz bem. Melhor ainda fará se praticar a vontade de Deus. Melhor ainda fará se apartar da iniquidade. Se alguém diz e afirma que o Senhor Deus é o seu Senhor e não faz a vontade de Deus, mente e engana a si mesmo. Como Jesus falou: nem todos os que estão me dizendo Senhor herdarão o reino dos céus, mas os que estão fazendo a vontade de meu Pai qual está no céu. Se alguém chama Jesus de Senhor e não se sujeita ao Senhor Jesus, ele não é o seu Senhor. Porque me chamar de Senhor, Senhor, disse Jesus, e não fazeis o que eu mando. As pessoas infelizmente estão vivendo como se Jesus um dia não fosse colocar em conta as suas obras más e não fosse julgar as suas ações, mas a Bíblia fala: antes se arrependam, para que de igual modo não venham perecer. Arrependam-se, convertam-se, para que sejam apagados os vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério, por meio do Senhor Jesus Cristo. Tempo de arrependimento e tempo de buscar o Senhor, enquanto se pode achar. Invocar a Deus enquanto Ele está perto. E os ímpios deixando seus maus caminhos e se tornando para Deus. Porque a vontade de Deus que em todos se cumpre e deve ser cumprido, que conheçam a verdade e sejam salvos. Porque essa vontade de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento, total conhecimento da verdade, e possam ser salvos. Você já se perguntou: salvo de quê? Do que Deus Ele quer te salvar? Para algumas pessoas seja uma pergunta tão óbvia, mas Jesus Ele veio nos salvar de nossos pecados, veio nos salvar da condenação, veio nos vivificar para fazer a vontade de Deus. Por quanto é chegada a hora de se arrepender, deixe os homens seus maus caminhos. Até quando as pessoas vão viver em seus maus caminhos? Mas a Bíblia fala que toda obra será julgada e todo o caminho deve ser endireitado. Todo o caminho do homem deve ser endireitado diante de Deus. Pois é isso que diz a Escritura no livro de Mateus, capítulo 3. Endireitai os vossos caminhos, preparai o caminho para o Senhor. É isso que João dizia: preparai o caminho para o Senhor, endireitai vossas veredas, porque eis que o dia do Senhor se aproxima. O dia do Senhor se aproxima a cidade de Goiânia, moradores da terra, o grande dia está perto, se aproxima muito a voz do dia do Senhor. Será um dia terrível para os homens que não temem ao nome do Senhor, mas a Bíblia fala que para aqueles que temem ao nome do Senhor, nascerá o sol da justiça. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério.
chegaria tempos em que as pessoas teriam fome e sede de ouvir as palavras de Deus. E oramos para que esse dia se aproxime e chegue o mais breve possível. Pois nós vivemos um tempo onde as pessoas têm muita sede pelo pecado e pouco têm sede por Deus. Vivemos um tempo em que as pessoas estão sedentas, satisfazendo a si mesmos, os seus próprios desejos, se esquecendo que Jesus é a água da vida e que sacia tua alma. Jesus falou: quem tem sede, venha a mim e beba, e de graça eu lhe darei da fonte da água da vida. Não adianta ter uma religião e continuar adulterando. Não adianta ter uma religião, continuar sendo mentiroso, enganando a si mesmo, porque o engano é uma das ações em que muito nesses tempos tem levado multidões à perdição. Jesus ele falou que nos últimos dias muitos viriam em seu nome e enganariam a muitos, se possível até os escolhidos seriam enganados através de falsos sinais e prodígios. E nós estamos vivendo esse tempo sobre a face da terra em que muitas pessoas estão sendo enganadas por não ler a Bíblia, por não fazer questão de conhecer a verdade, pois a palavra de Deus é a verdade. Até quando essa geração vai continuar vivendo como se um dia o Senhor Deus não fosse trazer sobre si a recompensa, o juízo, pois a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por meio do Senhor Jesus Cristo. Bem-aventurados são os que ouvem, bem-aventurados os que guardam a palavra de Deus. Você tem guardado a palavra de Deus? Aonde você tem guardado a palavra de Deus? Tendo em vista que a palavra de Deus, ela tem que ser guardada no coração. A palavra de Deus tem que ser guardada na tábua de nosso coração para não pecarmos contra Deus. O salmista diz: escondi tua palavra na tábua do meu coração para não pecar contra ti, ó Deus. Ou seja, a palavra de Deus não é um livro supersticioso para se colocar no painel do carro e abrir no salmo e colocar os pés da imagem, escultura, mas para colocar na tábua do coração para que haja temor e não venhamos a pecar contra Deus. A palavra de Deus, ela é escudo, ou seja, é proteção para os que nele confiam, ou seja, para os que seguem a Jesus Cristo, para os que seguem a palavra de Deus, ela é escudo, lâmpada para os pés, luz para os caminhos da palavra de Deus. Mas, portanto, se o homem não se arrepender, terrível coisa será se a humanidade não se arrepender dos seus maus caminhos e de suas iniquidades. Arrependam-se, deixe a feitiçaria, cidade de Goiânia, nem Exu, nem Pombagira, nem Orixá, mas ao Senhor Deus toda a glória. A Bíblia fala ao Senhor, tão somente a ti, Senhor. Não darei minha honra aos ídolos, nem darei a minha glória às imagens de escultura. A Bíblia fala que o Senhor não divide a sua glória. Deus não divide sua glória com Exus, Deus não divide sua glória com Pombagiras, Deus não divide sua glória com Aparecida. Não existe rainha do céu, porque Deus não divide a sua glória. Não existe a mãe das pessoas de forma espiritual dizendo Aparecida não é mãe, porque Deus não divide sua glória. O livro de Êxodo fala: não darei minha honra, ou melhor, Levíticos 26, não darei a minha honra às imagens de escultura e nem aos ídolos. Mas antes ordena Deus e manda a todos em todos os lugares que se arrependam, porque Ele determinou um dia em que há de julgar este mundo. Deixou certeza disso.
ressuscitando a Jesus Cristo dentre os mortos. Por isso, arrependam-se. Deixe os homens suas bebedices, deixe os homens as suas idolatrias detestáveis, deixe os homens seus caminhos maus. Afastem-se da iniquidade, afastem-se da imoralidade. No princípio Deus os criou, macho, fêmea, e disse: deixará o homem pai, mãe, se unirá à tua mulher. Já não serão mais dois, mais um, de uma mesma, serão dois, não dois mais um em uma mesma carne. A Bíblia fala que o Senhor Deus no princípio criou macho e fêmea. Não existem outras identidades de gêneros. O Senhor Deus, Ele criou no princípio o homem macho e criou a mulher fêmea. E a Bíblia vai falar que se o homem deitar com o homem como se fosse mulher, a abominação é. Isso no livro da lei. Mas o que a nova aliança também diz é a mesma coisa. A nova aliança também diz que o homem não pode se deitar contra o homem e a mulher contra a mulher como se fosse relacionamento normal. Isso não é amor, isso é paixão infame. Isso é paixões infames. E se o homem não se arrepender, desafiará a tua espada. Esse é um dos males, um dos maus que se espalham neste século, em que as pessoas estão deixando de temer a Deus, estão voltando-se a imoralidades sexuais, estão se voltando à depravação, estão se embebedando, pior do que Noé, quando foi envergonhado diante de Deus pelos seus filhos. Você vê que as pessoas realmente não têm muita preocupação com o que Deus pensa. Elas se preocupam mais em cumprir os estatutos e as leis do que preocupar-se em cumprir os estatutos de Deus. Pois as leis ordenam que todos os homens têm o mesmo direito, em que o homem pode mudar de sexo, em que a mulher também pode, em que as pessoas podem abortar, mas se esquece que o Senhor Deus diz, o que o Senhor Deus Ele diz em sua palavra. A palavra do Senhor fala que o Senhor Deus certamente Ele virá, o Senhor Jesus Cristo há de julgar o mundo. Por isso se prepare, endireitai os caminhos, endireitai as veredas, preparai o caminho para o Senhor. Assim disse Jesus: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Venha sobre vós o tempo do refrigério. Todos os homens que têm praticado essas coisas, bebedices, embriaguez, que se arrependam. Todas as pessoas que têm praticado a mentira, que se arrependam. Todo pecado leva à morte, condenação é a morte, lago de fogo e enxofre é a segunda morte, como diz em Apocalipse 20, no versículo final. A saber, o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Por isso que quando a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte, as pessoas elas ficam confusas porque não compreendem a palavra de Deus. Se até mesmo aqueles que estão buscando a Deus vão morrer, se até mesmo aqueles que estão buscando agradar a Deus vão morrer, então o que significa isso, o salário do pecado é a morte? Significa lá em Apocalipse 20 que o lago de fogo e enxofre é a segunda morte. Significa que a recompensa do pecado é a condenação no lago de fogo e enxofre. Significa que a recompensa para todos os adúlteros é o lago de fogo e enxofre. Significa então que todos os imorais, todos os feiticeiros, todos os sodomitas, os gays, todos os avarentos, ladrões, enganadores, falsos profetas, merecem o lago de fogo e enxofre. E certamente, se não arrependerem, esse será o destino final, essa será a parada final, esse será o último dos instantes que você vai viver. O salário do pecado é a morte, por isso afaste-se do pecado, afaste das bebedices. O mundo hoje vive dessa forma, como nos dias de Noé, se embebedando, casando, se descasando, ou seja, vivendo como adúlteros, vivendo como fornicadores, vivendo como beberrões, mas não querem que suas obras más sejam ordenadas, ou não querem
abandonaram suas obras más, mas assim Jesus ele fala que a luz ela está sendo rejeitada, porque a verdade é que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Olha, nós estamos vivendo os últimos dos momentos. A Bíblia diz que como foi nos dias de Noé, será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento até a última hora, e não perceberam. Como foi nos dias de Noé, assim está se cumprindo. Porquanto nos dias de Noé, comiam, bebiam, casavam-se, davam-se casamento, estavam desapercebidos, casavam-se, davam-se casamento. Mesma hora que estava no relacionamento, no casamento, já não servia mais e casavam de novo. Como nos dias de hoje, as pessoas trocam de cônjuge, de marido, de esposa, como se fosse roupa, como se fosse um aparelho de celular que não te serve mais, você troca por um mais novo. Só que ordena a Deus aos adúlteros que trocam de esposo e de esposa, como se fosse aparelho de celular que não serve mais, que se arrependam, porque certamente Deus trará a juízo todas as obras que se cometem e que se praticam. Pois a palavra do Senhor fala que o homem, aquele que o Senhor Deus ajuntou, que não se separe. A Bíblia fala que aquele que se separar e assim casa-se de novo, ele comete adultério. E a terra está cheia de adúlteros, adúlteros evangélicos, adúlteros que na verdade dizem ser servos de Deus, mas na verdade estão cumprindo os desejos de Satanás. Por isso o Senhor Deus ordena a todos em que se arrependam. Todos os adúlteros devem se arrepender. Todos os fornicadores e todos os idólatras precisam arrepender-se. Jesus fala assim: se não arrepender-se de igual modo, certamente perecerão. Muitos estão perecendo. Muitos estão perecendo por falta do conhecimento. Muitos estão deixando a verdade pela mentira. Estão rejeitando o conhecimento da verdade pela mentira. Mas o dia de buscar ao Senhor e encontrar a Deus é o dia que se chama hoje. Portanto, buscar o Senhor com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Buscar o Senhor quanto se pode achar. Invocar a Deus enquanto Ele está perto. Deixe os ímpios seus maus caminhos e torne-se a Deus, porque Deus é benigno. Cidade de Goiânia, é tempo de arrepender-se, moradores da terra, tempo de arrepender-se, converter-se dos maus caminhos, tornar-se a Deus, é o princípio. Arrepender-se e deixar todos os caminhos maus, toda a impiedade, toda a imoralidade, toda a sem vergonhice, toda a idolatria. É o princípio do temor a Deus. É o princípio para poder ser perdoado, salvo de seus pecados. Ainda fala: se não arrependerdes. Lá no livro de Lucas fala: não arrependerdes, certamente perecerão de igual modo. Nós estamos vivendo um dia em que são dias maus sobre a face da terra. São tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos nós estamos vivendo. Mas o Senhor Deus, Ele diz que por ter se multiplicado a iniquidade sobre a face da terra, o amor de muitos tem se esfriado. O amor de muitos tem se esfriado diante de Deus. O homem tem virado mulher, a mulher tem virado homem. O mundo está virado do avesso. As pessoas estão totalmente depravando em seus relacionamentos, estão vivendo com a frieza grande, se esquecendo que um dia Deus há de trazer a juízo as suas más obras. Por isso se arrependam, para que não venham perecer. Pois o salário do pecado
morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos naquela galeria. Aquela galeria parece que tem bastante.